Oi, oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pamela, eu sou sacerdotisa de Morrigan e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês do que torna uma deusa a face donzela. Então, vem pro vídeo. Pra começar por Morrigan, as pessoas acreditam que Morrigan não é a face donzela da deusa. E sim, Morrigan é a face donzela da deusa. Existem dois critérios que geralmente são abordados para uma deusa ser a face donzela. E um deles é ela ser totalmente virgem, que é o caso de Artemis, por exemplo, a irmã de Apolo. Que no caso de Artemis, ela realmente chega a ter aversão ao sexo masculino. E existe o caso de Morrigan, que não há relatos de que ela gerou vida, de que ela engravidou. Então, esses são dois pontos que tornam uma deusa a face donzela a ser cultuada. Só que existem alguns poréns. Todo deus, toda deusa é completo dentro do seu próprio eixo. Então, não é justo com ninguém, muito menos com as divindades, vocês ficarem comparando uns com os outros. Mas, existem divindades tipo Perséfone, que faz parte de uma tríade, e a função dela na tríade é a face donzela. Por quê? A partir do momento que essa tríade surge, Hécate é a anciã, a mãe de Perséfone é a deusa da primavera. Eu esqueci o nome da mulher agora, vocês me perdoem, é muito nome pra minha cabecinha, nem sempre eu vou trazer todos. Ela é a face mãe e Perséfone é a face donzela, porque é quando Hades sequestra Perséfone e ela se torna a senhora do submundo. Ele, vale a pena lembrar que ele é totalmente apaixonado por ela e eles não tiveram filhos. Só que existe um mito que diz que Perséfone teve 2 filhos de Zeus. Então, por inúmeras razões, né? Perséfone sempre muito solitária, sempre ela e o marido, e aquele tanto de almas mortas, de pessoas que passam por ali, que ficam presas, que passam e vão para outro lugar e por aí vai. É um trabalho cansativo, né, gente? Então a bichinha, em alguns mitos, ela estava um pouco distraída com outros deuses que não eram o marido dela. Então isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu não acabo levando tão a fundo, porque tem coisas que são mitos, que foram muito bem instalados, e tem algumas coisas que, através da coerência dos fatos, dá pra ver que realmente foram coisas reais. Isso de todas as formas, tá? Não importa qual seja o panteão que você cultue, tem coisas que a gente vê que são bem fantasiosas, mas que foram muito bem instaladas. Então, a tríade que eu cultuo, vocês já estão cansados de saber, isso no druidismo. E as duas que eu sou sacerdotisa de Morrigan e de Queridium também. Geralmente tem uma deusa mãe no meio pra equilibrar um pouquinho as coisas. Na maioria das vezes as tríades têm 2 deusas sombrias e uma mais branda. Então Dano já me ajudou muito, só que eu continuo sendo sacerdotisa de Morrigan. Então a minha... é o que eu sou, né, gente? Então eu faço parte das sombras. Então eu não costumo me prestar tanto culto aos deuses mais... as deusas, no caso, né? Mais brandas. Vocês me perdoem, tá? Tô com a minha alergia atacada, rinite. Então, Morrigan é a face donzela da deusa. Existem algumas questões, por exemplo, sobre Morrigan, que são um pouco complicadas. Então, em sua maior parte, acredita-se que Morrigan era virgem. Porém, em alguns casos, em algumas histórias, conta-se que Morrigan se relacionava, ela transava em cima dos cadáveres. Não é bem por aí que funciona. Existe o mito de Morrigan e Dagda, que ela apareceu para ele como um presságio do que ia acontecer na batalha do dia seguinte. Eles trocaram informações de guerra, porque eu já expliquei essas questões sobre Morrigan. Ela é uma deusa guerreira, só que ela não ia em formas femininas para o campo de batalha. Meu pai, batalhar. Já expliquei para vocês sobre a importância dos corvos, a importância dos lobos, o fato dela se transformar nesses animais para ceifar e preparar o solo, né, do campo de batalha novamente.
E Morrigan, ela é a deusa guerreira porque, por mais que geralmente o espírito guerreiro seja associado a um homem, era Morrigan que... Era não, né? É. Morrigan que continua preparando os corpos, que prepara os corpos que morrem nos campos de batalha. E antes do corpo perecer, ela já prepara a alma. Então, nesse mito de Dagda, diz que eles trocaram informações sobre a guerra e sobre a batalha do dia seguinte. E que depois disso, Dagda, como pagamento, transou com Morrigan em meio às almas que viriam a perecer, que ela já estava preparando. Então, assim, conhecendo bem a deusa a quem eu presto culto, é uma coisa um pouquinho complicada. Não é que ela tenha tabu com sexo. Na verdade, a maioria dos deuses da Irlanda antiga, eles não têm esse tabu com sexo. Muito pelo contrário. Só que por outras questões, Morrigan acaba sendo uma deusa um pouco... Ela acaba tendo uma aversão ao sexo masculino para ela se dar assim de qualquer forma. Então, existem algumas razões pelas quais eu acabo duvidando disso, mas essa é uma história muito bem entranhada, essa história de Dagda. E em todos esses anos que eu pratico o druidismo, que eu me tornei sacerdotisa, que eu cultuo Morrigan, nunca houve nenhum relato de que Morrigan teve filhos. Ao contrário de Danu, que já é a face mãe, e de Cerridwen, que teve 2 filhos, na verdade 3, porque ela engoliu Merlin em forma de milho, e o milho tinha alma. Então, foi isso. A mulher gerou Merlin assim. Então, o cara tava vivo, ela engoliu o cara. Enfim, né? Ele morreu em vida e continuou vivo, é meio complicado. Mas é isso. E Morrigan não tem. Então sim, ela continua sendo a face donzela. Para você ser a face donzela, para você cultuar uma face donzela, você tem que saber, você tem que se apurar para ver se ela não teve filhos. Então mesmo que ela tenha perdido a virgindade em algum tempo, ela ainda assim continua se enquadrando dentro dessa face donzela, porque ela não gerou vida. Então, infelizmente, existe um ditado muito ridículo aqui no Rio de Janeiro que diz que enquanto não aparece barriga, você é virgem. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Mas, então toda essa confusão que rola a respeito disso, é a face donzela ou não é? É, gente, Morrigan existem inúmeras razões pelas quais algumas pessoas querem acreditar que ela teve filhos, mas não teve, entendeu? E isso também não significa que porque você é uma mulher que você presta culto a deuses que não tiveram filho, você não possa ter filho, ok? Eu tô gravando o vídeo, eu simplesmente escutei barulho de pata de cachorro. Eu não tenho cachorro. Mas enfim, eu tenho um filho planejado, um filho que eu quis muito. Isso não significa que você não vai ter amor pra dar pro seu filho, ok? Então, existem muitas coisas que as pessoas levam ao pé da letra. E não é bem por aí que as coisas funcionam, gente. Vocês têm que entender que tudo tem um equilíbrio. E além de haver um equilíbrio pra tudo, existe um negocinho chamado coerência. Não existe nenhuma ritualística sem coerência. Se já começa a misturar o lé com o cré de uma forma que fica todo mundo confuso, já tá errado. Já está errado. Então, tudo dentro da coerência. E Morrigan, eu sou mãe de menino. E foi como eu disse, Morrigan ela é uma deusa que ela já tem essa versão ao sexo masculino de forma natural. Por inúmeras questões. Principalmente por ela lidar diretamente com homens. Por ela saber o que se passa na cabeça deles. Por ela saber exatamente a forma como eles se comportam naquela essência que às vezes chega a ser podre. Desculpem aos homens, não tô generalizando, mas eu como mulher eu sei muito bem o que eu tô falando. Então Morrigan ela já tem uma versão natural. Então até pra você ser um bruxo, que você preste culto a essa deusa, você tem que ter noção de que você vai ter algumas limitações, ok? Mas enfim, o vídeo não era sobre isso. O vídeo é sobre o que torna uma deusa a face donzela. E é isso, gente. Esses são os critérios pra ser uma deusa que se enquadra na face donzela.
Ou ela realmente é uma deusa virgem, ou ela é uma deusa que nunca gerou vida, que nunca teve filhos. Entendeu? É isso. Esse vídeo foi curtinho. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, ficaram até aqui, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ok? E podem comentar a opinião de vocês. Lembrando que lá no Instagram eu sempre peço pra vocês colocarem sugestão de temas, entendeu? Se eu não colocar caixinha, podem mandar na DM, ok? E vai ter uma sequência de vídeos que eu vou gravar, porque me pediram lá um monte. Inclusive sobre elementais. E óbvio que por eu simplesmente cultuar o povo das fadas, eu vou começar pelos elementais, mais polêmicos, que pelo menos eu considero os mais polêmicos, né? As pessoas veem eles de uma forma muito bonitinha, mas não é por aí que funciona. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.